Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Bora lá? Versículo 1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Isso a gente encontra em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Versículo 16. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Versículo 18. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Jeremias capítulo 31, versículo 15. No versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, uma coisa é certa. Jesus, ele disse no Evangelho, se eu não me engano, né? De São João, capítulo 15, a gente consegue encontrar lá. Ele disse assim para os discípulos: não foram vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Então, uma coisa é certa. Deus, ele dá a sua mensagem a quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas uma coisa é certa. Todo aquele que ele dirige a sua palavra é porque ele tem algo de especial para aquela pessoa. E quer usar daquela pessoa para ser anunciador da sua palavra, da sua verdade, do seu amor. Os 3 reis magos, eles receberam o chamado de Deus para visitar Jesus, que tinha acabado de nascer. Só que eles, pensando com a mente humana, assim, ele vai ser o rei, né? Então ele deve estar reinando em algum castelo, algum palácio. Então foram direto no rei Herodes. E lá, Herodes disse que não sabia de nada. E aí aconteceu que Herodes, depois de consultar os doutores da lei, né, as pessoas lá influentes, ele começou a ter um pouco de medo no coração de que aquele reizinho pudesse tomar o trono dele, né? E aí ele discretamente, né, pediu para as pessoas falarem onde que ele vai estar, o rei vai estar, pediu para os reis magos voltarem. Só que uma coisa é certa: Deus conhece o coração de toda pessoa e viu a maldade que tinha no coração de Herodes. Esse desejo de poder e o medo de acabar perdendo a posse daquilo que ele conquistou com o poder bélico, né? O poder do seu exército e com o domínio, né, que tinha dado poder a ele, o domínio romano sobre aquele povo, ou sobre o povo judeu. E os reis magos levaram para o menino Jesus tudo aquilo que eles tinham de mais precioso. Tiraram do seu tesouro ouro, incenso e mirra. E aí, depois eles foram avisados em sonhos para sair dali. Bom, São Gregório, ele fazendo uma interpretação sobre justamente essa passagem, ele indicou que esses 3 presentes, o ouro, ele designava a sabedoria, que Salomão, né, atesta quando diz: desejável tesouro se encontra na boca do sábio. Isso a gente encontra em Provérbios 21, 20, né? Já o incenso, ele se exprime aquilo que a força da oração incendeia diante de Deus. Como atesta o salmista: seja elevada diante de tua presença a minha oração, como incenso. Isso está no Salmo 140, versículo 2. Já a mirra, ela vai figurar, né, a mortificação da nossa carne. De onde a Santa Igreja diz, né, de seus servidores fiéis até a morte, que suas mãos destilaram mirra. Isso a gente encontra também em Cânticos, capítulo 5, versículo 5, né? Então, a mirra, nesse sentido, né, ela age impedindo que a carne se putrefaça. A putrefação da carne mortal significa servir
ao impulso da luxúria, como é dito pelo profeta: conspurcaram-se os jumentos em sua imundície. Os jumentos se conspurcarem em sua imundície quer dizer que o homem terminarem, os homens terminarem, conspurcaram-se os jumentos em sua imundície. Joel, capítulo 1, versículo 17. Os jumentos se conspurcaram-se em sua imundície quer dizer os homens terminarem a vida na fertidez da luxúria. Ofereçamos a mirra a Deus, diz assim São Gregório. Portanto, se pelo bálsamo da continência conservarmos este corpo mortal livre da corrupção da luxúria. Então, esses três presentes, eles têm um significado todo por trás e nos convidam, a gente oferecer a nossa oração a Deus com o incenso, a oferecer a Deus a nossa sabedoria, e pedir de Deus a sabedoria divina para que ela substitua, ou complete a nossa sabedoria humana. E também, continuando, que a gente possa também oferecer o nosso corpo, nossa carne, toda a nossa fraqueza e também tudo aquilo de bom que a gente traz na nossa carne, nas mãos de Deus, o nosso corpo. Então que a gente possa entregar a nossa mente, juntando com a sabedoria, o nosso espírito, juntando com a nossa oração, e o nosso corpo, juntando com a mirra. Certo? E mais uma vez a gente encontra, depois disso, os três reis magos obedientes a Deus, fugindo por outro caminho. São José sendo obediente a Deus, fugindo para o Egito e depois saindo do Egito. E a gente vê de novo a maldade do coração de Herodes e o medo. Quanto que um medo pode conduzir uma pessoa a fazer maldade, ao ponto de até assassinar crianças, nenéns recém-nascidos. A Igreja Católica, no período do Natal, eu não me recordo exatamente que dia, no período das semanas próximas ao Natal, ela recorda a festa dos Santos Inocentes. Que seriam os Santos Inocentes? São essas criancinhas que morreram entregando a sua vida no lugar de Jesus. Não foram elas que entregaram suas vidas, mas essas vidas foram roubadas por Herodes, pelo medo de Herodes de ter o teu trono ser tomado. E essas crianças se tornaram mártires, de certa forma. Ainda que elas não tinham conhecimento, consciência, nem nada do tipo. Mas a maldade humana mataram elas. Mas a gente acredita que Deus, na sua misericórdia, acolhe essas crianças e esses santos inocentes no céu. E esses que doaram suas vidas, que foram ceifadas, eles alcançaram também o céu. E que a gente possa recordar também, junto com esse momento, todos os pais que sofrem, tanto pai e mãe, todas as famílias que sofrem com a perda dos seus filhos, principalmente seus recém-nascidos, seja por meio do aborto espontâneo ou até mesmo pelo aborto forçado, seja forçado por outras pessoas, seja forçado naquele momento pela sua consciência, seja por adoecimento, por vários tipos de motivos, mas que em algum momento da história dessa pessoa ela teve o arrependimento. Que Deus dê força e console, cure os seus corações e perdoe os seus pecados, da maldade que eles cometeram, e também, de todas as situações que levaram aqueles problemas a acontecerem. E console os corações daqueles que perderam seus filhos, seus entes queridos, que choram hoje
por aqueles que se foram, né? E que a gente possa também incluir nas nossas orações todos os nenenzinhos, as criancinhas que estão doentes nos hospitais, que estão passando pela sala de cirurgia, esperando doação de órgãos, esperando conseguir cirurgia, né? Esperando medicamentos que são muito caros e difíceis, com os pais lutando na justiça pelos medicamentos, pelo tratamento adequado para essas crianças, por todas as situações que essas famílias estão sofrendo e por aquelas também que são desamparadas pelos pais, que são abandonadas pelos seus pais. E todas aquelas crianças que são abandonadas pelos seus pais, que são largadas, né, nos rios, nos lixos, abandonadas nas ruas. Todas essas dores e esses sofrimentos que possamos entregar nas mãos de Deus agora, pelas crianças que não foram planejadas, que sofrem hoje por causa dos seus pais que não amaram elas, que não amam elas, que são abandonadas aos cuidados, né, seja dos avós e outros parentes, ou até mesmo colocada em orfanatos, em outras situações, entendendo que aquelas que sobrevivem, que crescem fora de um lar que tem o apoio, fora do cuidado de pai e mãe que estão presentes, elas podem desenvolver adoecimentos e transtornos psicológicos, fisiológicos, terem problemas de desenvolvimento físico, né? Até emocional, dificuldades de interação social, né? De lidar com as outras pessoas, de aprender a conviver com outras pessoas, né? Dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e tantos outros problemas, até cognitivos, né? Dificuldade de conseguir estudar, aprender, ter atraso na aprendizagem, tantos problemas que são acontecidos e podem acontecer em decorrência de filhos não planejados, de famílias que não estão preparadas para acolher, né? Lares que não estão preparados para acolher essas crianças. Que a gente possa colocar isso nas nossas orações. E eu convido a você agora a rezar junto comigo, por essas intenções e pelas outras que você carrega no teu coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E agradeço a você que nos ouviu até agora, que Deus abençoe muito vocês. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, curta a gente, se inscreva nas nossas redes sociais, nossos canais, e que Deus abençoe você. A gente se ouve num próximo episódio. Até mais. E continuamos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.